Graças e paz, igreja. Nós estamos na IBD, né? Com o tema de dons do Espírito, amém? Quem não viu as outras ministrações foi da pastora Rose, do pastor Samuel. Tem no YouTube da nossa igreja, né? No aplicativo também. Eu não pude ver, né, pessoalmente, porque eu estava lá em cima com o Davi, enquanto estava tendo essas EBDs. Mas eu assisti no YouTube as duas. A de Rose eu vi 2 vezes, inclusive. Né? Maravilhoso, então assistam. Ouçam essas ministrações, pausa, anotem, é um recurso maravilhoso. Né? Você poder ouvir novamente, estudar. E o texto base, para falar de dons de Espírito, está em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. E diz aqui: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vou pular para o 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, um é dada no mesmo Espírito a fé, o outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dado variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme Ele quer. Amém? Então, os dons do Espírito, o pastor Samuel falou bastante sobre isso. Um dom é um presente, né? Algo que você recebe, algo que se ganha. E o Espírito dá conforme Ele quer. Ou seja, não somos nós que vamos escolher os dons que nós vamos fluir, não somos nós que decidimos, não é o pastor que decide, mas o próprio Espírito Santo dá conforme Ele quer. Não é conforme o nosso gosto, não é conforme o que a gente mais admira, mas é conforme o que Ele quer. Eu mesmo sou a prova disso. Eu queria ser um profeta, porque o que eu mais admiro é o profeta. Profeta Mequinho está aqui, eu sou fã. Eu acho muito massa profeta. Eu acho, de verdade, irmãos. Mas não é um dom que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que Ele me dê esse dom. Mas não é um dom que eu tenho. Não é um dom ministerial de profeta para eu exercer. Amém? E na ministração de hoje, eu vou focar um pouco mais na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, na profecia e na interpretação. Amém? Irmãos, o barulho no fundo está incomodando só um pouquinho. Amém? Vamos lá. Em grego, a palavra profecia é a palavra profeteia. Significa um discurso que vem da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, pronunciar eventos futuros. Amém? Então, isso é profecia. Amém? E vamos abrir aqui a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos ler do 11 e o 12. Efésios 4, 11 e 12. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Amém? Efésios 4, 11 e 12. Diz aqui: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então aqui está falando sobre dons ministeriais. E eu comecei falando sobre dons do Espírito. Né? E qual a diferença? A diferença é que dons do Espírito são dons que Ele dá a todos, a toda a igreja. Mas dom ministerial são apenas para alguns. Então, da mesma forma que eu posso ensinar sem ser mestre, é possível profetizar sem ser profeta, fluindo no dom de profecia. Amém? Então, da mesma forma,
existe aqui, como diz no versículo 11, o dom ministerial de evangelista. Mas quer dizer que só quem tem o dom de evangelista vai evangelizar? De forma alguma. A Bíblia é clara, ela diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Falando a toda a igreja. Então todos nós devemos evangelizar, mas existem aqueles que Deus separou especialmente para o evangelismo. Que evangeliza aquele cara que você vê e o evangelismo dele não é normal. Você vê que é diferente. Aquele cara, ele vive para o evangelismo. A alma dele queima pelo evangelismo, sabe? Ele prega sobre o evangelismo. Quando ele evangeliza, parece que é mais fácil, sabe? Ele é o dom ministerial do evangelista. Ele é um evangelista de ofício. Da mesma forma, um mestre. O mestre, ele tem o dom ministerial para ensinar. Então, quando o mestre vai pregar, fica uma coisa meio estranha, sabe? Você fica assim, parece que o pregador está meio enferrujado. Por quê? Porque ele é um mestre. Sabe, Deus separou ele para ensinar a palavra. Mas isso quer dizer que só um mestre pode ensinar? De forma alguma. Aqui na igreja nós temos excelentes pregadores que ensinam muito bem também. Sabe? Então cada um aqui pode ensinar a outra pessoa. Não precisa ser mestre para isso. Da mesma forma, profecia. O dom profético pode se manifestar. Já se manifestou sobre mim. Eu já entreguei palavras proféticas para algumas pessoas. Mas eu não fluo sempre nesse tipo de dom. Sabe? É diferente de um profeta. Porque o dom ministerial do profeta exige uma série de coisas, uma série de renúncias. O profeta Mequinho está aqui pode falar melhor sobre isso. Não é qualquer um que é profeta. Não é qualquer um que Deus chamou para ser profeta. Amém? É diferente. Eu posso profetizar esporadicamente, quando vem um dom sobre mim, qualquer um aqui. Como o pastor Samuel falou, profecia é você proclamar as verdades da palavra também. Então, de certa forma, quando eu estou proclamando a palavra de Deus, eu estou profetizando, sabe? Mas isso não quer dizer que eu sou profeta, sabe? Então, os dons ministeriais são uma coisa, os dons do Espírito são outra coisa, sabe? Da mesma forma, eu posso pegar uma receita da internet para ficar bem claro, eu posso fazer um pão em casa, pego uma receita, mas isso me torna um padeiro? Não. Eu posso... Um padeiro, ele vive fazendo pães. Ele faz isso, faz parte da vida dele. Da mesma forma, um profeta ele está sempre ligado nas palavras que o Senhor traz ao coração dele para ele falar. Sabe, é diferente. Eu ou uma outra pessoa que não é profeta, não vai ficar o tempo todo ligado, esperando que o Senhor traga palavras para ele profetizar, para ele falar sobre um, falar sobre outro. Sabe, porque esse não é o dom ministerial daquela pessoa. Mas a gente deve ficar atento, porque o Senhor pode nos usar. Amém? Então essa é a diferença. E o propósito da profecia é a edificação do corpo de Cristo. Seja ela animando o aflito, como diz no significado, seja ela corrigindo aquele que está errado. Qualquer resultado da profecia vai ser um resultado positivo. Sabe? Seja salvando alguém que estava indo em um caminho de morte, seja, sabe, animando alguém que estava abatido, seja confirmando coisas que o Senhor já colocou no coração daquela pessoa. E, sabe, você não falou com mais ninguém. De repente, chega alguém e fala, o Senhor te mandou dizer isso, isso e isso. Você fala, como assim? Sabe, eu não falei para ninguém, só orei para o Senhor. É o Senhor confirmando através de uma profecia. Amém? Então, os dons, eles existem para isso. Para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Nós aqui, já ficou bem claro, né? Até de maneira prática, que nós cremos nos dons atualmente. Nós cremos no fluir dos dons. Muitos irmãos, infelizmente, acreditam que os dons cessaram. Muitas denominações não acreditam mais no mover do Espírito, não acreditam no mover das profecias, no mover das línguas, da interpretação de línguas, sabe? Infelizmente, muitos irmãos são chamados de cessacionistas. Ou seja, eles creem que os dons cessaram, eram só para aquela época da Bíblia. E hoje em dia não existe mais, sabe? Mas, sinceramente, para mim, isso está muito errado. Sabe, os dons, eles existem, porque ainda há pessoas para ser salvas. Ainda há pessoas para ser tocadas. Ainda há pessoas que precisam provar desses dons para crer no Espírito Santo. Amém? Todavia, os dons do Espírito são muito importantes. Devem ser buscados, devem ser valorizados, mas nunca, de forma alguma, eles substituem a palavra de Deus. Amém?
nós devemos estudar a palavra, nós devemos balizar tudo pela palavra de Deus. Porque, inclusive, é nela que está escrito, que fala sobre os dons. Amém? Muitos, eu vou falar sobre isso mais na frente, mas muitos leem aquele versículo que fala que a letra mata, né, mas o Espírito vivifica. E muitos irmãos falam isso falando contra a teologia, por exemplo. Não, esse negócio de teologia esfria. Sabe, irmão, se você estudou a palavra e o fogo esfriou, é porque era um fogo estranho. É porque era um fogo que não era o verdadeiro. Porque quando você se esmera na palavra de Deus, o que mais vai acontecer é fogo, irmão. O que mais vai pegar é fogo. O que mais vai acontecer é avivamento, é vontade de estudar, é vontade de pregar a palavra, vontade de espalhar isso para os outros, vontade de orar, vontade de curar os enfermos, vontade de profetizar. Por quê? Porque você está estudando a palavra, você está vivo, o seu espírito está vivo ali dentro, sabe? Mas muitas pessoas entendem isso de forma errada. Em muitos círculos nem se prega a palavra, é somente mover, mover, mover. E eu pergunto, mover de quê? O que está se movendo ali? É o Espírito Santo de Deus que está falando? Será que é o Espírito Santo mesmo? Ou será que são as emoções? Sabe? Eu estava vendo um vídeo, tem um tempo na verdade, mas me recordei de uma banda secular chamada Coldplay. Eu acho que eles são da Inglaterra, enfim, não sei ao certo. Mas um show deles que eles fizeram. E a câmera passando, e eu pausei ali, eu falei, esse trecho, se falasse que era uma igreja, eu iria acreditar, porque eram pessoas assim, ó, com mão levantada, chorando, cantando. Eu falei, meu Deus, parece um culto. As pessoas estão movidas, mas elas estão movidas ali pelo Espírito? Não, estão movidas pelas emoções, pela letra das músicas, sabe, pela emoção coletiva ali. Então, muitas vezes, nesses lugares, o que se move é simplesmente a alma, não é o Espírito Santo. Sabe, porque quando a gente cai debaixo do poder, a gente se levanta diferente. A gente cai e se levanta arrependido, a gente cai e se levanta mudado, a gente não cai e continua o mesmo, sabe? A gente não pega, sapateia, gira, dá 3 voltas e meia e para no mesmo lugar, no sentido de vida, sabe? Porque como é que você foi tocado tão profundamente pelo Espírito Santo a ponto de cair, não conseguir ficar de pé e, sabe, nada mudou. Isso não te impactou de nenhuma forma. Sabe, será que é o Espírito Santo mesmo que está se movendo? Amém? Então, o mover do Espírito genuíno deve ser buscado. Mas ele deve ser buscado como? Através do estudo da palavra, através do ensino. Porque isso vai trazer base, vai trazer substância, vai trazer alicerce, firmeza para os dons do Espírito poderem fluir ainda mais. Amém? Nós vamos ter a conferência com Brad Fluke, que ele é um dos homens que eu mais vi se mover no Espírito. E, ao mesmo tempo, é um dos homens que mais estudam a palavra. Sabe? É um homem que se esmera no ensino, que se esmera na leitura da palavra. Amém? Salmo 119, 105. É um texto que todo mundo aqui conhece. Diz aqui, lâmpada para os meus pés é tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Eu até li esse versículo para os adolescentes alguns domingos atrás. E estava explicando a eles que, na época que esse texto foi escrito, não existiam postes de iluminação pública. Não existia energia elétrica. Sabe quando você vai para o interior, aquele interior que não tem poste, de iluminação, quando desliga as luzes fica tudo escuro? Ou então você está dirigindo, se desligar o farol, você não vê nada. Sabe? Assim era nessa época. Não existia iluminação. Então, quando ele fala aqui, ele está falando de algo muito precioso. Ele está falando de traz um peso muito maior. Você entender que, naquela época, a luz, hoje é importante, mas hoje em dia, por exemplo, você consegue andar na rua sem precisar estar andando com a lamparina para enxergar o caminho. Naquela época isso não era possível. E ele diz aqui, sabe, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus é o guia. A palavra de Deus é que trazia a luz para o caminho em que se deve andar. Amém? E 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Eu vou ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém?
Então, da mesma forma, isso é até curioso, da mesma forma que a profecia é útil para a repreensão, para o aperfeiçoamento, a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para esse ensino. Amém? E nós hoje vivemos em uma nova aliança. Amém? Nós estamos no Novo Testamento. Né? A Bíblia é dividida em um Velho Testamento e um Novo Testamento. Né? Na Antiga Aliança e na Nova Aliança. E o que isso tem a ver com os dons? Tem a ver que na Antiga Aliança, os dons do Espírito, a profecia mais especificamente, era a única forma que o povo tinha de ouvir a Deus. Antigamente, Deus falava por meio de profetas somente. Mas hoje em dia, nós estamos em uma aliança que é superior, em uma aliança que é maior. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Vamos ler o 6 e o 7. Hebreus capítulo 8, versículo 6 e versículo 7. Eu vou ler aqui, começando do versículo 6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Amém? Então, esse texto aqui é bem claro. Na antiga aliança, as coisas eram boas, mas não eram perfeitas. Tinham coisas a serem melhoradas, sabe? É isso que o texto fala. Se a antiga aliança fosse perfeita, as coisas estariam assim até hoje, sabe? Mas Deus é perfeito. Ele se revelou de forma progressiva aos homens. Então, antes, a Bíblia fala que o Velho Testamento era como se fosse uma sombra do que iria vir. Sabe? Quando uma luz incide sobre alguém, aparece uma sombra. Você consegue até identificar, não, ali é uma sombra de uma pessoa, mas você não sabe que pessoa é aquela pela sombra. Você não consegue identificar. Da mesma forma, o Velho Testamento é a sombra do Novo. Ou seja, você consegue entender sobre Deus, você consegue ver o que Deus fez, mas você não consegue muito bem discernir quem Deus é. Através de Jesus, nós conseguimos entender isso perfeitamente, sabe? E nessa antiga aliança, Deus falava por meio de profetas, sabe? Hoje em dia, então, Deus não fala por meio de profetas? Fala. Porém, a profecia não é o nosso maior guia. Essa é a diferença. A profecia não deve ser a nossa fonte maior de direcionamento. A profecia não deve ser, sabe, a palavra última sobre nossas vidas, ou a primeira. Porque a primeira e a última deve ser a palavra de Deus. Sabe? Nós hoje temos o Espírito Santo dentro de nós. Coisa que eles não tinham. O Espírito Santo vinha sobre e depois saía. Sabe, os homens iam para os templos fazendo sacrifícios, o sacerdote ia, o sumo sacerdote fazia sacrifícios uma vez por ano. Sabe, hoje em dia a gente cultua o Senhor várias vezes por semana, não tem comparação. Sabe, antigamente os homens iam atrás de profetas para querer saber, para ouvir a voz de Deus. Sabe, e muitos hoje, depois do sacrifício de Jesus, querem viver na antiga aliança. Querem viver atrás de profeta, ou correndo de profeta, muitas vezes, não é? Com medo. Irmãos, nós temos que temer o Senhor, sabe? A gente não tem que temer o irmão Mequinho, não. Ele é um vaso usado por Deus. Maior do que ele é quem está falando por ele. Amém? Nós temos que temer e tremer diante do Senhor. Então, sabe, muitas vezes a gente vive de uma forma assim, muito infantil diante do Senhor, sabe? Atrás de palavra, não vou ligar para fulano vai ter uma palavra para me dar, sabe? E quantas palavras estão escritas aqui? E quantas palavras o Senhor já não deu, já não falou e você não deu ouvidos? Porque de repente não é o que você quer ouvir, sabe? E a gente tem essa mania muitas vezes de ir atrás para ouvir o que a gente quer, né? Ir atrás não, vou na igreja de fulano que lá o Senhor fala, sabe? E através da sua palavra ele não fala? E através do ensino ele não fala? Lógico que fala.
E fala muitas vezes muito mais. Só que nós não damos ouvidos. Por quê? Porque é pela fé. E a gente não está disposto, muitas das vezes, a ter fé na palavra. A gente prefere ouvir de uma pessoa. Sabe? É como a gente vive como Tomé, né? Que só crê depois de ver. E Jesus vai e fala, né? E mostra as feridas. Ele precisa ver, precisa topar para poder crer. Muitas das vezes nós estamos assim. Sabe? Indo atrás de homens, atrás de mulheres, que são homens e mulheres de Deus, muitas das vezes. Mas nós estamos desprezando a palavra. Nós estamos querendo viver na antiga aliança. E sabe o que significa isso? Nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus. Nós estamos menosprezando a morte de Cristo. Por quê? Porque ele morreu, e quando ele morreu, o véu do templo se rasgou, e nós agora temos livre acesso ao Pai. Sabe, em vez de irmos nos ajoelhar, orar e buscar a direção de Deus, ler a palavra para saber o que Deus fala sobre tal assunto, a gente troca o Senhor para ir falar, não, mas fulano, vou ligar para o irmão. Meu irmão, estou passando por isso, me dê uma palavra, sabe? A gente tem acesso direto ao Pai. Isso não quer dizer que o profeta é desprezível ou a gente pode ignorar, não, de forma alguma, porque é um dos meios que o Senhor fala também, mas ele fala confirmando. E tudo o que ele fala deve ser com base na palavra de Deus. Amém? Tem um caso daqui mesmo, da cidade, muito antigo, e se você procurar saber, você vai encontrar muitos outros de pessoas que se divorciaram porque ouviram uma palavra errada, sabe? De pessoas que tiveram grandes prejuízos financeiros porque ouviram uma palavra errada, sabe? Por quê? Porque são homens indo atrás de homens, sabe? E não ouvindo do Espírito Santo. Quando alguém traz uma palavra para nós, o que a gente deve fazer? A gente deve ouvir, analisar e reter o que é bom. E o que é bom não significa que é o que nos agrada. Amém? É importante falar isso também. Porque muitas das vezes a gente fala, não, mas, vixe, não, isso não é de Deus não. Por quê? Porque está mandando você se consertar. É de Deus, irmãos. Conserto é de Deus. Amém? E de forma alguma, isso quer dizer que nós devemos desprezar, como eu falei, ou que os dons não têm lugar hoje. Eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 21. Acredito que a maioria também já viu esse texto. Diz aqui, 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 21. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Primeiro, se ele fala aqui para a gente não apagar o Espírito, é porque é possível nós apagarmos o Espírito. Amém? E ele diz, logo em sequência, não desprezem as profecias, ou seja, desprezar profecias é apagar o Espírito. Amém? E o 21 diz aqui, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Ouçam tudo, analisem e retenham o que é bom. Amém? Então, tudo o que é dito deve ser analisado com base na palavra de Deus. A gente não deve ouvir tudo, sabe? E simplesmente acatar como sendo verdade absoluta. Nem mesmo o que eu estou dizendo agora aqui deve ser ouvido como verdade absoluta, sabe? Porque a verdade absoluta está na palavra de Deus. Nós devemos sempre estudar, analisar a palavra de Deus. Não ser guiado por homens, sabe? Porque homens podem falhar. Obviamente que se eu estou aqui nesse púlpito trazendo um ensino que não é verdade, eu estou trazendo juízo e condenação para mim, sabe? O Senhor vai me julgar eternamente por isso. Amém? Mas nós devemos pôr à prova aquilo que é dito. Sabe? O profeta ainda é um homem e homens falham. Sabe? Infelizmente existem profetas que ainda são imaturos e misturam, sabe, o que vem à mente com o que veio do Espírito. E às vezes falam e você, quem está ligado no Espírito percebe, até aqui falou o Senhor, mas essa parte aqui já foi o homem falando. Sabe? Por isso nós devemos estar ligados nisso. Vamos abrir em 1 João, capítulo 4. Ler o versículo 1.
1 João 4, 1. Diz aqui: amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Amém? Então, nós devemos pôr à prova, sabe? A gente não pode acreditar, né? Como diz a Bíblia, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, sabe? Nós devemos pôr à prova. Infelizmente, há muito lar sendo destruído, há muito chamado sendo morto, porque as pessoas dão ouvidos às outras indiscriminadamente. Pessoas tolas, sem conhecimento, que infelizmente caem em falsas profecias. Por isso que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente conhece o que é verdadeiro, a gente despreza o que é falso. Sabe, a gente não vai nunca saber desprezar o que é falso se a gente não conhece o verdadeiro. Se você nunca viu uma cédula, uma nota na sua vida, como é que você vai saber se a nota que estão te entregando é falsa? Você olha ali e fala, não, essa nota tem algo estranho, não é? Nos bancos, inclusive, isso é um exemplo que sempre é trazido à tona, né? Os bancos, para analisarem as notas falsas, eles sempre comparam com o quê? Com a real. Eles estão sempre analisando as notas reais, porque a nota real tem um mecanismo X, tem uma textura tal, tem um escrito tal, contra a luz aparece tal coisa, sabe? Então ele está craque naquilo que é real. Quando ele pega uma que é falsa, ele, opa, isso aqui não é verdadeiro. Da mesma forma, nós devemos estar craques na palavra. Devemos estar afiados na palavra do Senhor. E quando vem uma palavra que vai de encontro ao que está escrito, a gente, opa, não. Porque a Bíblia diz isso, isso e isso. Você está dizendo isso, mas a palavra do Senhor está escrito isso, isso e isso. Sabe? Ou então nós devemos estar sempre orando, atentos, porque vem uma palavra e de repente aquilo vem como um sinal vermelho no seu espírito. É uma sensação de desespero momentâneo ali. Por quê? Porque está tudo errado. Sabe? E você, na hora você ouve, analisa e retém o que é bom. Amém? Eu já recebi profecias esdrúxulas na minha vida. Eu já fui em um acampamento de jovens e foi pedido para um orar pelo outro, e etc. E veio de lá para cá um jovenzinho de uma outra igreja e estava chorando ali, impôs as mãos na minha cabeça, sabe, todo ali. Eu fechei os olhos, abri as mãos em sinal de respeito para receber aquela palavra. E ele falou, não se preocupe. E eu, amém, não me preocupo. E ele, você vai conseguir. Eu disse, amém, eu vou conseguir. Ele disse, os seus pais vão se converter. E eu disse, como assim? Eu abri o olho. Na hora tinha um colega meu do lado. Na época meus pais já eram pastores aqui do Lamarão. E eu tinha um colega do lado que ele olhou para mim. E eu só olhei para ele assim de relance e voltei, né, para também não machucar o meu irmãozinho. Né? Depois daquilo eu passei a situação que aconteceu para a liderança, para eles poderem instruir. Sabe? Porque ele não fez aquilo por maldade. Fez simplesmente num ímpeto, sabe? Mas, sabe, foi uma palavra dita de forma errada. Amém? É uma coisa boa os pais se converterem, mas graças a Deus os meus já eram, e eram pastores aqui inclusive. Amém? Mas existe muita profecia assim. E o pior é quando é feito de forma maldosa. Sabe? A pessoa que está fazendo isso está trazendo para si uma terrível condenação. Sabe? Cabe a nós sermos instruídos na palavra para poder instruir os outros também. Amém? A Bíblia nos instrui a julgar a profecia, a analisar a profecia. E qual é o nosso crivo? O nosso crivo é a palavra de Deus e o Espírito Santo dentro de nós. Porque nós estamos na nova aliança. Na nova aliança, o Espírito Santo está dentro de nós. Cada um aqui tem o Espírito Santo dentro, atrelado ao seu espírito. Sabe? Antigamente os homens não tinham isso. Os homens esperavam Moisés descer do monte para falar. Sabe? Hoje a gente não precisa subir um monte, a gente só precisa se ajoelhar. Sabe? A gente só precisa
falar com Deus. Sabe? A gente só precisa crer que Ele é real. Amém? E encaminhando para o final, esse mesmo Deus que se move através de profecias, dos dons, da palavra de sabedoria, não é um Deus de confusão. Amém? O Senhor não é um Deus de confusão. Quando uma palavra é dita de forma errada, a confusão, né, traz confusão, melhor dizendo. Né, porque, principalmente para um bebê na fé, principalmente para alguém que é novo convertido. Então, cada um que está aqui, que já é mais maduro na fé, tem o dever pela palavra de Deus, de estar atento, de instruir os mais novos, sabe? De ficar atento nisso. Nós devemos resguardar o nosso irmão. Amém? Porque quando a gente, da mesma forma que os dons, eles vêm para nos trazer firmeza na palavra, vem muitas vezes para o descrente, para trazer veracidade na palavra. Então, de repente, você está ali falando com uma pessoa que é descrente e vem o profeta e fala, você, naquele dia, disse tal coisa, e o seu pai, aquilo, e a pessoa fica assim, meu Deus, eu nunca falei isso para ninguém. E aquilo confirma, o Espírito Santo constrange aquela pessoa se entrega ao Senhor. Eu já vi isso acontecendo várias vezes, sabe? Mas o Espírito não é um espírito de confusão. Da mesma forma que isso impressiona dessa forma, pode impressionar de uma forma negativa. Então as pessoas ficam carentes atrás de palavras de profecia, atrás de palavras de profecias. Sabe? Eu me assombrei com um bispo que é extremamente conhecido no Instagram, no YouTube, milhões de seguidores, milhões de acessos, milhões de comentários. Você vai entrando nos posts dele no Instagram, padre, assim, 300, 400 mil comentários cada post. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas é de pessoas falando, bispo, qual a minha palavra? Bispo, qual o meu salmo? Bispo, qual a palavra de Deus para mim? Sabe? E quase todos os comentários são respondidos. Gente, é óbvio que não é o bispo que está respondendo, mas a pessoa vê aquilo ali e fica ali, sempre carente, esperando uma palavra. Bispo, qual a palavra de Deus para mim? Bispo, a palavra de Deus para você, ele já deixou escrita. Sabe? De Gênesis a Apocalipse. E as pessoas ficam carentes, esperando palavras, porque muitas das vezes é mais fácil a gente pedir para o irmãozinho orar, é muito mais fácil a gente pedir e a gente ficar carente, esperando a profecia, do que a gente ter a renúncia de orar, do que a gente se dar o trabalho. Sabe? Porque o profeta Mequinho, para poder ser usado por Deus, pode ter certeza, irmão, é leitura da palavra, é oração, é jejum, é renúncia, e a gente não quer pagar esse preço. Né? O irmãozinho está pagando, então, irmãozinho, qual a palavra de Deus para mim? Sabe? É muito fácil, né? Viver dessa forma. E, como eu havia dizendo, o Espírito Santo não é um espírito de confusão. Amém? Então as coisas estão sempre alinhadas. O Espírito Santo jamais vai falar algo de contra com a palavra que ele mesmo escreveu. Como poderia o Espírito Santo falar para você contra a própria palavra que ele disse para você seguir? Sabe? Um dos dois está correto. Sabe? Eu prefiro ficar com a palavra que está há mais de 2000 anos transformando, mudando vidas, salvando pessoas, do que com a palavra do irmãozinho, que foi de contra isso. Amém? Vamos ler aqui 1 Coríntios 14, do 1 ao 6. Primeira Coríntios 14, do 1 ao 6. Eu vou ler também na Nova Almeida atualizada. Eu vou ler aqui porque o tempo já está perto de acabar. E diz aqui, versículo 1. 1 Coríntios 14, versículo 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. 5. Eu quero que vocês todos falem em línguas, ou seja, ele está trazendo um equilíbrio. Ele está dizendo que é melhor nós buscarmos os dons, principalmente o de profetizar. Mas ele também fala, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba
edificação. Por que que quem profetiza é superior ao que fala em línguas? Porque as línguas dizem respeito a uma edificação própria. E quando a gente fala de igreja, a gente fala de edificação mútua. A gente fala do crescimento mútuo. Então é muito melhor que eu profetize, ou seja, que eu fale ao meu irmão, que eu edifique o meu irmão também, não só a mim mesmo. Amém? E agora, meus irmãos, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão, se não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Versículo 9, vamos pular alguns. Versículo 9. Assim vocês também, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Ou seja, ele traz aqui um ponto muito sensível, delicado, que às vezes a gente despreza, sabe? É um texto falando contra a oração em línguas de forma alguma. Ele fala, eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizem, a não ser que as interprete. Porque se eu chegar aqui para o pastor Diego e falar, pastor Diego, sabe? Ele recebeu o quê? O que foi? O que entendeu? O que isso exortou? O que isso consolou? O que isso edificou? Sabe? A não ser que as interprete. O que é interpretação de línguas? É quando vem alguém, ou a mesma pessoa, ou outra, inspirada por Deus, e fala e traduz tudo aquilo que foi dito em outras línguas. A gente já viu aqui isso diversas vezes. Profeta Mequinho, estou pegando ele para Cristo, né? Porque você está aqui hoje. Mas profeta Maquinho, eu já vi isso diversas vezes aqui. Quando ele se levanta, ele vem e profetiza em outras línguas e logo em seguida vem a interpretação. Sabe? Isso edifica todo o corpo de Cristo. Amém? Então, o Espírito Santo não é um Deus de confusão. O Espírito Santo jamais vai te trazer uma palavra para te deixar confuso. Para ficar, meu Deus, eu não entendi. E agora? O que é para fazer? Sabe, não, a palavra de Deus vem para trazer clareza, vem para trazer confirmação, vem para trazer redirecionamento. Amém? Por fim, vamos ler aqui, 1 Coríntios 14. Ainda, 1 Coríntios 14. Vamos pular alguns versículos e ler do 26 ao 33. Amém? E Paulo continua aqui falando, ainda falando sobre esse assunto, ele diz, que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz a revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para a edificação. 27. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, aqui ele está dizendo que eu não posso orar em línguas, então? Não. Ele está falando quando eu vou orar em línguas de forma de profecia. Ou seja, quando eu me levanto e começo a orar em línguas alto, para toda a igreja ouvir, sabe, eu ali sozinho. Ou quando eu vou falar com algum irmão e eu começo a orar em línguas. Ele diz, a não ser que as interprete. Não havendo quem interprete, fique calado, falando consigo mesmo, ou seja, eu posso estar orando em línguas, ou então quando vem aquele mover de direcionamento, sabe, e a igreja fala, vamos orar em línguas, fiquem orando em línguas, cada um está orando em línguas ali por si, sabe, é isso que está acontecendo, falando consigo mesmo e com Deus. 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Amém? Então, mais uma vez, a palavra está dizendo para nós julgarmos as profecias. Amém? Se, porém, versículo 30, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos poderão profetizar, um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Então, vocês já viram também isso aqui. Quando se levanta um profeta do Senhor para profetizar, toda a igreja, quem está ligado no Espírito, na hora se cala. Porque sabe que é o Espírito Santo falando. Até mesmo o pastor, quando está aqui pregando, se cala. Porque sabe que o Espírito Santo está falando através do profeta naquele momento. Sabe? Mas não tem como o profeta se levantar e de repente se levanta outro e começa a falar por cima. Sabe? Isso não vem do Senhor. Eu já presenciei, no Rema inclusive isso acontecer, de tal professor lá falando, no momento de oração antes de começar a aula e... Amém, irmãos, vamos agora se sentar, né? Abram suas Bíblias e etc. De repente se levanta uma pessoa e começa a orar em línguas bem alto.
e tentando ali ensinar, sabe? A pessoa continuou, isso na minha turma do Rema, inclusive. A pessoa continuou ali por uns 2, 3 minutos, orando em línguas bem alto, e claramente não era do Espírito, sabe? E foi preciso o professor ali falar, irmã, amém, né? Você pode se sentar, por gentileza. Sabe por quê? Porque não era do Espírito. Quando é do Espírito, quem está ligado vai saber, meu irmão. Quando o profeta Mequinho se levanta para falar, todo mundo sabe que é de Deus. E ai dele se não for, e ele sabe disso. Amém? Todo mundo aqui sabe que é de Deus. E ai de quem desprezar também. Porque a Bíblia diz aqui, não desprezem as profecias, não apague o Espírito. Amém? Então toda a igreja se cala, na hora você sente que é o Espírito Santo falando ali. Amém? Vamos continuar. 32. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o profeta que controla, que fala quando quer, de forma alguma. Eu já li alguns textos anteriormente falando o contrário disso. Mas isso aqui quer dizer que o profeta ainda é uma pessoa que pode se controlar, que tem um domínio próprio, porque os frutos do Espírito, estamos falando sobre os dons do Espírito, mas os dons não apagam os frutos. Amém? Então o domínio próprio, a decência, sabe? Ainda existe. Sabe? Eu, vamos supor, na posição de pastor, posso usar do pastoreado para ferir pessoas, para usurpar pessoas, para roubar o dinheiro de pessoas. Sabe? Infelizmente isso acontece em muitas igrejas. Por quê? É isso que esse texto está dizendo. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, sabe, o Espírito Santo traz credibilidade para aquela pessoa. Amém? Então, o Espírito deve estar sempre sujeito. De que forma? Da forma de que eu não posso sair fazendo o que eu quero. Sabe? Da forma de que eu posso, sim, me controlar, me conter. Sabe? O Espírito Santo, ele é organizado. O Espírito Santo, ele como diz aqui no próximo versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Amém? Então, mas vocês estão querendo apagar o Espírito, vocês estão querendo controlar o Espírito Santo de forma alguma. A própria palavra que ele escreveu diz que é um espírito de paz, não de confusão. Amém? Então, tudo deve ser feito com ordem e decência. Amém? Graças a Deus que essa igreja é um local em que eu posso ver, experimentar e presenciar o ensino da palavra com profundidade, os dons do Espírito se movendo nesse lugar. Sabe? Tem cultos que as cadeiras ficam de perna para cima, tem cultos que, sabe, parece que não tem hora para acabar, mas tem muitos outros cultos em que é dedicado ao ensino. É assim que deve ser, sabe? É assim que deve ser. Em uma boa igreja há o ensino e há o mover, sabe? Não se pode haver o ensino que apague o mover, porque é um ensino errado. Da mesma forma, não se pode ter um mover, não se pode ter um mover dos dons em que não haja o ensino, porque o ensino dá base para os dons se moverem. Amém? E para finalizar, irmãos, de tudo isso que eu falei, a gente pode também chegar a uma outra conclusão de que o Espírito Santo dá os dons e faz conforme Ele quer. Né? Eu já li esse texto aqui essa manhã. Isso quer dizer que não é porque a pessoa é profeta, se move nos dons de profecia, de palavra de conhecimento, de sabedoria, que ela vai se mover sempre e a todo momento nesses dons. Sabe? Eu vejo, infelizmente, muita meninice em muitas pessoas, em que todos os cultos se movem no dom de profecia. Todos os cultos profetizam. Todos os cultos, sabe? Irmãos, se a pessoa se move todos os cultos todo o tempo, todos os dias, se movendo nos dons a todo momento, sem parar, sabe? Talvez essa pessoa seja um pouco mais especial para Deus. Eu sei que não é. Amém? Então, os dons acontecem quando o Espírito Santo quer, porque foi Ele mesmo que deu. A profecia vem do Espírito Santo. A palavra de conhecimento vem do Espírito Santo. A palavra de sabedoria vem do Espírito Santo. A interpretação vem do Espírito Santo. A variedade de línguas vem do Espírito Santo. O dom de cura e de milagres vem do Espírito Santo. Amém?
Ah, como assim? Então quer dizer que a gente nem sempre vai curar? Para você tirar essa dúvida, ouça a palavra do pastor Samuel, no primeiro domingo, está lá no YouTube. Amém? Senão eu já vou entrar em outra pregação aqui. Mas nós devemos estar com os olhos atentos, sabe? Com o espírito sensível para poder discernir, sabe? Inclusive o discernimento de espíritos, como diz aqui, é um dom do Espírito. Nós devemos buscar também. Amém? Nós devemos ficar atentos, porque infelizmente há muita meninice, há muita criancice no meio da igreja. Sabe? De pessoas que querem profetizar o tempo todo. Sabe? Tem irmãos que se sentem e outros que enxergam outros como se fossem quase que cartomantes. Sabe? Não, falar com fulano que fulano vai saber o que dizer. Né? Irmão, o que, é que vai acontecer? Sabe? Isso aí você pergunta para a mãe de Ná. Né? Não é assim que o Espírito Santo funciona. Sabe? Porque Deus não quer que nós andemos com moletas espirituais. Sabe? Como crianças espirituais. Sabe? Como o apóstolo Paulo sempre usa esse exemplo. Né? Deus quer que nós cresçamos. Porque os dons do Espírito são para toda a igreja. Não é só para fulano, não é só para fulana, não é só para o pastor, não é só para, sabe? Para os especiais, sabe? Não, é para toda a igreja. Por isso que nós devemos buscar. Mas nós devemos buscar os melhores dons, sabendo que Ele dá conforme Ele quer. Amém? Não se esqueçam disso, irmãos. Mantenham isso em mente, certo? De que os dons são do Senhor para a edificação da igreja. Mas os dons não substituem a palavra. Amém? E devem ser julgados sempre pela palavra de Deus. Amém? Deixa eu aqui... Para finalizar, não precisa abrir, eu vou ler um texto aqui. Atos 17:11. Atos 17:11 diz aqui: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Sabe? Que nós possamos ser como esses crentes de Bereia, que a Bíblia fala que eles eram mais nobres diante do Senhor. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Sabe? Só que muitas das vezes a gente troca esse examinar das Escrituras todos os dias por buscar profecias todos os dias. Sabe? Por buscar uma palavra de conhecimento todos os dias, por buscar esse tipo de coisa para nós. Por quê? Porque a gente às vezes tem preguiça de fazer isso. Porque, gente, dá trabalho. Exige uma dedicação nossa ler a Bíblia. Óbvio que é algo prazeroso, óbvio que é algo bom, óbvio que é algo que nos traz um renovo, sim, mas principalmente no começo é algo que dá trabalho, que a gente precisa ter disciplina para fazer. Amém? Então, essa foi a palavra de hoje. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham recebido.